TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesta semana estamos celebrando a transfiguração do Senhor. O que é esta solenidade, essa festa da transfiguração do Senhor? É quando Deus mostra para os seus discípulos, Jesus sendo Deus, sendo Senhor, sendo eterno, mas assumiu a nossa humanidade, mostra o seu corpo transfigurado, o corpo que ele vai assumir depois da sua crucifixão, depois da sua morte, o corpo ressuscitado, o corpo que vai estar habitando o céu. É uma antecipação da glória que Jesus vai viver depois da ressurreição. Mas também mostrando o que nós, como homens e mulheres, que seguindo Jesus Cristo, a partir de Jesus, vamos também ter um corpo glorioso. O corpo que nós teremos quando chegarmos à glória dos céus. Jesus antecipa isso para nós, mostrando a transfiguração. E não são todos os discípulos que estão lá. Não que esses 3 são os mais importantes, os melhores, não é isso. Mas Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para estarem nesse momento. Talvez esses 3 eram os mais problemáticos, aqueles que Jesus precisava ter mais por perto. Por isso que ele, sempre que vai ter alguma coisa, ele chama esses 3, né? E ali, Jesus se transfigura, fala que o seu rosto ficou brilhando como o sol do meio-dia, aquele sol forte, né? Não é um sol, um pôr do sol, um nascer do sol bem fraquinho, não. O sol do meio-dia, brilhando. E as roupas ficaram brancas como a luz. E aí aparecem Moisés e Elias. Esses 2 personagens bíblicos, Moisés, que representa toda a dimensão da lei,
né? Os 10 mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei, né? E Elias representando toda a dimensão do profetismo, né? Eles estão o quê? Conversando com Jesus. O que conversavam? Podemos fazer essa pergunta, né? Nenhum texto bíblico fala sobre isso. Claro, não é esse o foco. Mas o que eles conversavam? Sobre a crucifixão e a morte de Jesus, né? E depois também a sua ressurreição. Falavam sobre isso. Se supõe, né, que falavam sobre isso, esses dois personagens. Mas o mais importante é a atitude do primeiro momento de Pedro, de nós refletirmos. Pedro toma a palavra, né? Não era um desejo só dele, mas também dos outros, mas os outros não assumiam logo de imediato aquilo que estavam pensando. Pedro sim. Então vai lá, Pedro, vai falar com Jesus, porque você é acostumado a falar com ele. Se levar alguma bronca também, já está acostumado a levar bronca, porque toma sempre à frente, né? Daí, Pedro disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés, outra para Elias, né? Vamos ficar aqui. Porque Pedro talvez tenha escutado a história de que estavam falando sobre a sua crucifixão, né? Melhor dizendo, a crucifixão de Jesus, a morte de Jesus. Então, aonde? Lá em Jerusalém. Vamos ter que descer. Então Pedro disse: espera aí, se o mestre vai morrer, né, em Jerusalém, voltar para lá, é melhor ficar aqui. Os outros não foram escolhidos, nós fomos, ficamos aqui. O Monte Tabor, a transfiguração é muito bom. Jerusalém, voltar para Jerusalém terrestre, né, é o quê? É o sofrimento, é a morte. A gente não vai encontrar coisa boa em Jerusalém, então vamos ficar aqui. A gente constrói as tendas para vocês e nós ficamos até no relento, não tem problema. É melhor do que descer para morrer em Jerusalém. Falta de confiança, né? Falta de confiança. Mas Deus é Deus, Ele sabe, né? Tudo que nós precisamos. Então Ele, na sua misericórdia, estende a sua mão, né? E os discípulos estavam caídos, né? Porque tinham ouvido a voz de Deus, dizendo que esse é o Filho muito amado, escutai o que Ele diz. A mesma voz que falou com Jesus, quando Ele foi batizado, né, por João Batista, a mesma voz fala de novo. E dizendo, Deus de novo como que reafirma que Jesus é o Filho amado, que o mundo precisa escutá-lo. Se assustam, caem por terra, e Jesus toma a atitude de dizer: levantai-vos, não tenhais medo. Levanta, não tenham medo. Não só dessa voz que vocês estão ouvindo, que é a voz de Deus, mas não tenhais medo do que vai acontecer quando a gente descer para a Jerusalém terrena. Não tenhais medo. Tudo está nas mãos de Deus, né? Então, essa coragem, eu estou dizendo, coragem, se levantem. Já que temos que descer para Jerusalém, vamos. Eu estou com vocês. E Jesus desce e diz: eu não contei nada para ninguém. Não é que Jesus gostava das coisas escondidas, é porque não era o momento. Depois que acontecer a ressurreição, aí sim, eles podem contar isso. Mas, se eles forem contar antes da ressurreição, eles não vão acreditar. Corpo glorioso? Como que é isso? Né? Então, para evitar incompreensões, Jesus pede por um tempo silêncio. E depois da ressurreição, pode proclamar sobre isso. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes também nós somos tentados a viver somente no Monte Tabor. Viver somente as coisas boas, né? Ficar na igreja o tempo maior que for,
aí não querendo assumir a responsabilidade de descer para a nossa Jerusalém terrena, lugar de lutas, de dificuldades, de problemas, porque a vida é assim, né? Os problemas são assim, existem, estão aí, não tem jeito. Então o Senhor está pedindo para nós esse compromisso, assumir a nossa Jerusalém terrena, vir ao Monte Tabor, vir à igreja, que é momento de Tabor. Quantas vezes o Senhor nos proporciona retiros, é momento de Tabor, encontros nas nossas comunidades, momento de adoração, momentos de muita graça na nossa vida. São momentos de Tabor. Muitos desses momentos são muito importantes, revigoram as forças. E aí Jesus diz, agora se levantem, não tenham medo e vamos descer para Jerusalém. Vamos sair do monte e vamos assumir a missão. Mesmo que isso nos custe até mesmo a vida. É o momento de assumir isso. Muitas vezes não queremos os embates que assumir a fé em Jesus Cristo nos proporciona. Queremos embate. O Tabor é muito belo, tudo harmonioso, tudo organizado, tudo bem estruturado. É muito bom o Monte Tabor. Agora, quando a gente desce para Jerusalém terrena, problemas, lutas, dificuldades, fofocas, brigas, violência, morte, doenças, tanta coisa. O Monte Tabor não tem nada disso. Mas meu irmão, minha irmã, a gente não vive só do Monte Tabor. Nessa terra, não. Na eternidade, no céu, quando chegar o momento que Deus nos chamar, aí sim, nós vamos viver um Tabor eterno, direto, sem lutas, sem problemas, sem morte, sem violência, sem sofrimento, sem nenhuma doença, sem fofoca, sem briga, sem nada, nada. Sem nenhuma violência, nada. Mas enquanto estamos aqui, Deus nos dá momentos de Tabor, para aproveitarmos isso, mas o cotidiano da nossa vida, meu irmão, minha irmã, não é Tabor, é a Jerusalém terrena. Então nos preparemos. Toda vez que o Senhor nos dá um Monte Tabor, um momento de estarmos mais intimamente na sua presença, é para nos preparar para vivermos a Jerusalém terrena. Descer e testemunhar a graça do Tabor na nossa vida, na nossa família, a nossa pequena eclesia, a igreja doméstica. É o momento. Então Deus também te chama, assim como me chama, chama cada um de nós. Chama primeiro para o Tabor, para experimentarmos a sua graça, como esse domingo estamos celebrando. E aí a gente se abastece da graça de Deus, a gente se abastece da força de Deus, a gente se abastece da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E depois nós descemos para a nossa Jerusalém terrena. Por isso, meu irmão, minha irmã, não perca essas oportunidades. Diariamente, principalmente no domingo, nós temos um grande Tabor na nossa vida, que é a Santa Eucaristia, onde você pode se alimentar do próprio Deus, corpo, sangue, alma e divindade. E lá na Eucaristia, você se alimentando do corpo do Senhor, você também se prepara para depois, durante a semana, vencer as dificuldades da sua Jerusalém terrena. Então, se esforce, busque a Santa Eucaristia, busque a força do pão do céu para testemunharmos a graça de Deus diariamente. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.